Por exemplo, ninguém para pensar que o consumo de energia elétrica hoje em dia dos servidores que são necessários para rodar todos Já passou, hoje saiu o gráfico. Ela publicou um gráfico. Hoje saiu o gráfico, porque a grande preocupação do mundo é essa aí. E passou a indústria automobilística. Não, passou a consumo de energia de todos os países da Europa. Então, é 14% do consumo elétrico do planeta. É um absurdo, Deus, cara. cara. Esse é uma grande Então, por preocupação. exemplo, esse é o primeiro problema, tá? Que ninguém fala. Né? Isso está por trás do ChatGPT, está por trás de todos esses programas que eu nunca usei, mas que a gente chega lá e fala, não, que maravilha, vai resolver toda a minha vida. A conveniência, né, de usar o barato. Essa conveniência está custando 14% do budget elétrico do planeta. Bom, mas a parte boa é que agora a gente vai se movimentar para resolver esse problema aí, porque com certeza os caras não vão querer voltar. Não, o problema é que a energia tem que ser mantida constante, né? Você não vai tirar energia do nada, né? E tem histórias geniais. Quando a China percebeu que o consumo elétrico de uma certa fração da indústria de criptomoeda estava explodindo e estava consumindo mais do que as cidades em certas regiões, eles baniram. E esses caras foram para o Cazaquistão. E lá no Cazaquistão quase deu um golpe de Estado lá no Cazaquistão, porque eles começaram a consumir energia, né, do nada, e de repente o país viu, né, imagina o cara que está lendo o gráfico de consumo de energia no Cazaquistão, lá em Baikonur, na base de lançamento Lá na base de foguete, Baikonur, né? é. Aí de repente ele vê um negócio assim, vum, né? Imagina o cara olhando no meio da noite. O que foi isso, Alexei? Alexei, o que você fez, Alexei? Mas tem esses servidores Alexei, aí que eles já estão com. O cara vai construir um servidor desse, ele constrói uma usina Do lado. do lado. É. Só para servir isso. Só que quando eles criaram esses grandes servidores, esses grandes cloud houses, né? No Texas, eles puseram nos lugares, no meio do lugar nenhum no Texas, só que porque as cidades davam incentivo fiscal, porque tem empregos, né? Só que de repente a cidade começou a ter um apagão. Porque com o consumo de energia explodiu. Tá? Então essa é a primeira coisa que ninguém fala e que a Kate Crawford, que é uma pesquisadora de AI da Microsoft, é a chefe da Microsoft. Então esses dois livros são muito interessantes. Aqui, ó. Vou até mandar aqui, ó. Tá o gráfico aqui, ó. Passou todos. É esse gráfico. Meu Deus. Passou todos os países. É. Aqui é países da Europa e aqui é o consumo Ela faz a analogia com as indústrias, né? Com diferentes indústrias que nós conhecemos, né? E basicamente essa indústria está suplantando a indústria automobilística. Pra você ter uma ideia. Tá. Pra onde, assim, isso daí a gente tá falando de inteligência artificial. Isso. Tá. Mas ela envolve mais do que a gente vê na tela do computador. Tá? Exatamente. Ela envolve. Porque não faria sentido se a gente estivesse falando só. Eu quero fazer meu trabalho de escola aqui sem ter trabalho. Isso. Não faz nenhum sentido, né? A gente precisa estar fazendo mais alguma coisa. Depende para quem você faz essa pergunta. Para os caras que ganham dinheiro com isso, faz todo sentido. Porque eles ganham dinheiro. Veja bem, é o melhor negócio do mundo. Os seus insumos são grátis. Sua força de trabalho é free. Tá? Você é a força de trabalho. A sua concepção de frases, de áudios, de fotos, de vídeos são os insumos. E você fornece gratuitamente. Tá? Quem não ganha dinheiro com isso? Se o seu custo é zero e o lucro é altíssimo, o valor de venda é alto, o seu lucro é infinito. Né? Você está dividindo por zero. Então explode. Né? Então, na realidade, todos nós, sem sabermos, até recentemente, né? Agora nós sabemos, a primeira pessoa a desvendar ou pelo menos publicamente anunciar, foi a Shoshana Zuboffsky, que é uma professora emérita de business da Harvard, que escreveu um livro sensacional. O problema é que tem 800 páginas, né? Mas é sensacional. Chama-se Surveillance Capitalism. O capitalismo de... como a gente chama em português isso? Surveillance é vigia. O capitalismo da vigia. Vigilância. De vigilância, isso. Onde ela conta como é que o business plan da Google e de outras empresas não ia dar em nada. Eles iam falir em 2002. De repente, essa ideia falou, não, nós não somos uma empresa de servidores, não somos uma empresa de busca de internet. Nós vamos minerar dados, porque eles vão ser dados absolutamente de graça para nós. Então, as minas da modernidade,
além das minas de lítio que existem para poder manter as baterias. A famosa frase, né? O dado é o novo óleo. Mas as minas da modernidade não são minas só de minerais. Elas são minas da produção intelectual de todos nós. Aí o gráfico. São minas de dados, exatamente. Aqui é o consumo de energia de data. Então, eu vou dar um exemplo. E aqui os países, ó. O Sérgio vai gostar disso. Teve um mês atrás, meio de maio, teve uma mancha solar chamada 3664. Opa, fiz aqui até um especial dela. 18 vezes o diâmetro da Terra, tá? Tem algo parecido aqui no livro. Chegou no Uruguai, hein? Deu aurora no Uruguai. Não, chegou na Patagônia. Não, no Uruguai teve. Não, sim, mas eu vi Tem uma foto do Chuí, que a dúvida é se chegou no Brasil a aurora. Não chegou. No Brasil não chegou. Mas eu vou contar uma coisa para você que agora... Eu comecei de madrugada, quando teve o dia que teve a maior, né, que foi uma tempestade X 3 ponto alguma coisa, 3.8, que depois foi reclassificada para 17 alguma coisa, que é um absurdo. Né? Raio-X vindo na nossa direção... É uma bomba solar. Mas, enfim, eu comecei a varrer a internet pelas fotos que as pessoas estavam postando de todas as localidades do mundo. E eu peguei 28 fotos e eu estou pintando, fazendo telas dessas fotos. Eu já tenho o quê? 8. Em óleo. Legal. Tá? Depois eu mostro, se vocês querem ver. De repente, no meio da madrugada... Eu estava estudando, né, como ela estava progredindo do Polo Norte para o Equador, chegou no México, né, ou do Polo Sul para cima. Eu começo a ver umas imagens que não faziam o menor sentido, porque a cor não batia. Tá? Essa explosão, essa tempestade geomagnética foi tão brutal que, como o oxigênio é muito raro no topo da atmosfera, você via um vermelhidão. Deu aurora vermelha. Deu aurora vermelha, não era aurora verde, que é como a gente vê costumeiramente. E eu estava traçando e pondo no meu computador a latitude dos países e a cor e estava batendo, estava maravilhoso, vendo, né? De repente, começou a ficar vermelho. Começou a aparecer umas auroras vermelhas no lugar que não é para aparecer. Começou a aparecer umas auroras roxas que não tinha o menor sentido no lugar, na latitude, né? O que aconteceu? As pessoas notaram que essas imagens estavam sendo postas no Twitter, no Instagram, e estavam rodando milhões de visualizações. Elas começaram a criar imagens falsas. Sim. Só a primeira coisa. Só que eu vou contar. Aí eu falei, não, aí eu vou atrás do crime aqui. Isso é a primeira coisa. Primeira coisa, isso eu sei. Muita gente mandou imagem, eu falei, isso aí, cara, isso aí é IA, cara. Exato. Só que as imagens falsas no meio da madrugada começaram a sobrepujar as imagens verdadeiras. Porque elas eram... Não, porque elas eram tão sensacionais, eram tão sofisticadas, era, sei lá, Paris com barato, né? Tão uma aurora boreal cobrindo todo o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel. O pessoal começou a fazer composição, entendeu? Pegava uma coisa famosa e punha uma aurora atrás. Punha um landscape famoso e punha uma aurora criada por AI. Torre Eiffel com aurora. Imagina quantos bilhões de gente vai querer Chegou um momento que eu sigo vários caras no mundo que são especialistas em caçar auroras, né? No Alasca, no norte da Rússia. Islândia. Na Noruega. E esses caras começaram a ficar malucos, porque eles são profissionais, né? Eles estão fotografando e eles são profissionais. O cara faz doutorado nisso. Eles falaram, nós estamos vendo uma inundação de imagens falsas. E ninguém vai saber diferenciar. Eles vão porque eles são profissionais. Tinha até no Cristo Redentor. Tinha. Cristo com aurora. Entendi. Então, se você olhar aqui na contracapa, você tem uma aurora em Manaus. Mas ela é verde. Tá? Do jeito que seria, né, se fosse o que eu acho que vai acontecer um dia desses. Mas os caras começaram a criar, né, Van Goghs da aurora boreal. Então, chegou um momento nas 4, 5 da manhã que literalmente você não sabia mais se aquela imagem era real ou não. Então, é uma metáfora perfeita para onde a gente está caminhando. Tá? Então, isso tem a ver com a discussão do que vai acontecer com uma sociedade que a gente está com acesso a tanta ferramenta, de inteligência artificial, que a gente consegue fazer umas construções como essa, né? E ficar cada vez mais difícil a gente saber o que é verdade. Então, assim, pelo menos num futuro próximo, a discussão... Lembra que tinha uma discussão no começo que vai acabar em Skynet isso aí? Vai virar o exterminador do futuro, isso daí. Eu acho que, assim, pelo menos agora, a discussão que a gente tem que ter é a outra. Como é que a gente faz, o que a gente precisa fazer para que as pessoas elas não sejam enganadas?
por esse tipo de ferramenta. E agora, cara, vai ter um momento crítico aí, que é a eleição. Putz. Isso aí vai ser um não ponto vai ser só aqui. de... Não então, é só aqui. A daqui eu acho que é até menor. A dos Estados Unidos, que é para presidente... Não, nos Estados Unidos vai ser um... Cara, não, esse vai ser pode ser um ponto de virada. E nós vamos ter como chama isso? Um preliminar, dia 4 de julho, que é a eleição da França. Tá? Que está extrema... Dia 4 dias, né? Perdão, da Inglaterra, me perdoem. Tá. O primeiro tem da Inglaterra. E tem uma coisa, eu falei outro dia aqui no Canal Livre, aqui da Bandeirantes. Eu vi. Existe uma coisa chamada geopolítica da ciência que ninguém discute. Que ninguém fala. E que rola no submundo. No submundo, no andar de baixo da geopolítica oficial que todo mundo vê na televisão. Tá? Que hoje é a moeda corrente de poder do mundo. Existe hoje uma guerra não declarada em AI entre a China e os Estados Unidos, pelo domínio da área. Tá? Mas então, a China, ela tá... Como que tá a China lá, que você tem ido lá? É explosivo. É porque eles não estão mostrando muito, né? Não, mas é explosivo. O investimento... Eu falei, eu acho que eu contei para você naquela vez que a gente conversou, quando eu dei minha palestra na Academia de Ciências da China, em setembro, final de agosto, eu fui no prédio do Instituto de Inteligência Artificial, encontrei um ex-aluno do meu departamento lá, 36 andares o negócio. Nunca vi nada igual. O tamanho da infraestrutura, o tamanho dos laboratórios, dos computadores. Então, é uma área central. Mas eles estão lá neles, né? Vamos dizer assim. Não, eles estão lá, mas tá fechado ali por enquanto. Mas eles estão atentos do que está acontecendo no resto do mundo. Imagino. Isso aí, com certeza. Eles estão... Mas o que eu falo que aqui no Brasil, eu não vejo ninguém falar isso, não existe aqui um debate dessa geopolítica científica, tecnológica, que está por baixo de tudo que a gente está vendo acontecer na superfície. Então a gente vê o topo do iceberg, as guerras aqui, as restrições comerciais ali, né? Mas aqui embaixo tem uma montanha de gelo submersa que é basicamente uma guerra científico-tecnológica, pela primazia e pelo domínio dos meios de produção de ciência. E não é mais o que era no século XIX, não é criar uma máquina, não é criar... É informação. Dados. Apesar... Mas aí a China, então, acabou, né? Porque aí, cara... Você não imagina. Eu vi sistemas ali de medicina que eu nunca tinha visto. Eu vi uma empresa em Hong Kong, um cara brilhante que trabalhou com o Bill Gates, trabalhou no grupo que desenvolveu o Excel na Microsoft, voltou, criou uma empresa que você faz um retinograma, você põe os seus olhos, né? Máquina isso aí eu vi também. Isso é um negócio impressionante. Que lê o fundo de olho, que é uma entrada do cérebro, né? A retina é a porta do cérebro. E pega não sei quantos dados dali, né? E com isso faz diagnósticos, ele tem um banco de dados, se eu não me engano, 50 milhões de pessoas. Cara! Então ele te dá em 3 minutos um relatório qual a sua chance de ter derrame, diabetes... Só lendo o fundo do olho, cara. Eu vi esse trabalho, é um negócio sensacional. Não, é um troço espetacular. E eu falei, 50 milhões? Ele falou, 50 milhões. Eu falei, uau. Mas isso aí do quê? De chineses seria? Então, ele não deixou claro. Entendi. Eu imagino que sim. Mas é porque aí que tá, né? Porque se a gente for pegar, assim, de dados de chinês, cara, é o quê? 1,5 bilhão de... 1,5 bilhão, mas 50 milhões para medicina é um banco de dados... É absurdo, né? E você é o seguinte, você põe o olho e digita ou dá para ele o seu endereço de WeChat. E você recebe no WeChat o seu relatório em 3 minutos. Detalhado. Você tem 10% de chance de ter isso, 1% de ter isso. Claro que isso teria que ser validado para o mundo todo. Você teria que ter estudos no mundo inteiro. Mas mesmo assim, tá ótimo. O grau de velocidade, o grau de... Aí eu falei, não, mas você também tem que fazer agora estudos longitudinais futuros, né? Você tem que ver se essas predições se confirmaram. Ele falou, não, isso tem que ser feito, claro. Mas é assim, é uma das empresas. Aquele lance do pagamento na mão, né? Não, eu vi o do rosto. O senhor usa aquilo lá? Não, eu vi o do rosto. Não, tem o da mão. O da mão é o seguinte, você vai, vamos supor que você vai para a China amanhã, fazer qualquer coisa lá, você entra no WeChat, né? Porque você vai ter que ter uma conta no WeChat, senão você tá lá, você não vai fazer nada. E aí o seu celular lê a sua mão, a palma da sua mão. E aí, nem é digital mais, cara, é pelas entranças aqui, ó, e tudo.
você consegue... Aí você associa o seu cartão de crédito a isso. Ao teu padrão da mão. Mas eles fizeram em Hangzhou... Aqui, ó, com a mão você paga, cara. Você vai num bar, compra um negócio lá numa loja de conveniência... Tá chegando o Blade Runner, hein? Aí, mas eu vi isso há algum tempo já. Foi uma viagem anterior, bem anterior, antes da pandemia. Em Hangzhou, eles fizeram um McDonald's onde você sorria na câmera e você já pagava pela face, pelo seu hambúrguer. Face recognition, mas direto no seu conta bancária. Eu não usei dinheiro lá. Eu cheguei lá, fiquei 45 dias lá. Só ficou dando sorriso, só rindo. Não, eu não usei a minha face porque eu não tinha a minha face lá, mas era tudo no WeChat. Até o pedinte na rua tem um QR Code. Um WeChatzinho já, cara. É impressionante isso aí. Não tem muitos, tem muito poucos. Mas os que tem, te mostram um QR Code na janela do carro. Você nem abre a janela. Você põe é que tem uma menina que ela viralizou agora há pouco tempo na rede social, mostrando, pagando tudo com a mão. Uma brasileira, entendeu? E aí depois, ela foi contar como que era. Aí ela explicou direitinho. Ó, você vem aqui, você põe no WeChat e tal, e acabou, cara. Aí você entra nos lugares, é só assim, ó. Você tá pagando já, cara. Se nos cursos de negócios do exterior, né, Itamaraty, que tem no Brasil, para diplomatas e embaixadores e tal, eu conversei com o embaixador do Brasil na China, super simpático, de Natal, inclusive. Foi uma coincidência do Arco da Velha. Você vai ter que incluir cursos de geopolítica científica e geopolítica da informação. Tá, com certeza. Porque é a batalha é o campo de guerra do futuro. Eu não tenho a menor dúvida disso. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.